Além da Vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da Vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Bom dia, ouvintes da Rádio Londrina, do programa Além da Vida, programa mantido já há mais de 30 anos pelo Centro Espírita Allan Kardec, desde o tempo do seu Hugo ainda, do nosso grande mestre Hugo Gonçalves. Pedimos a Deus que nos ilumine, que nos abençoe e que todos nós estejamos num domingo de paz, de harmonia, de serenidade, de compreensão, mas, sobretudo, um momento de muita atenção para conosco mesmo, para que nós possamos cuidar de nós da melhor forma possível, a fim de obtermos um bom resultado no dia que nos formos chamados de volta à nossa pátria espiritual, que é a nossa verdadeira terra. Que Deus nos abençoe e que comecemos o nosso programa de hoje com a mensagem da Federação. Além do intelecto. Nos dias atuais, existem aqueles que acreditam que oração, fé e religiosidade são questões próprias de pessoas simplórias e crédulas. Pessoas que se permitem convencer por qualquer coisa, que acreditam em tudo e todos. Pessoas sugestionáveis. No entanto, o Dr. Alexis Carrel, que recebeu o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina em 1912, por seus trabalhos sobre sutura vascular e transplante de vasos sanguíneos e órgãos, realizou estudos sérios a respeito da prece. Em seu livro A Oração, Seu Poder e Efeitos, publicado em 1944, escreveu: A oração é uma elevação da alma até Deus. É um ato de amor e adoração para com aquele a quem se deve esta maravilha, a que se chama vida. De fato, a oração representa o esforço do homem para se comunicar com um ser invisível, criador de tudo o que existe, suprema sabedoria, força e beleza, Pai e Salvador de cada um de nós. Longe de consistir numa simples recitação de fórmulas, a verdadeira oração representa um estado místico em que a consciência se absorve em Deus. Este estado não é de natureza intelectual e, por isso, conserva-se inacessível para filósofos e sábios. Da mesma forma que o sentido do belo e do amor não exige qualquer conhecimento livresco. As almas simples sentem Deus tão naturalmente como sentem o calor do sol ou o perfume de uma flor. Mas esse Deus, tão abordável para aquele que o sabe amar, se oculta àquele que não o sabe compreender. O pensamento e a palavra sentem-se impotentes para descrevê-lo. Dr. Alexis Carrel estudou ainda o efeito da prece nas curas e afirmou: a oração tem por vezes um efeito que poderemos chamar explosivo. Há doentes que têm sido curados quase instantaneamente. Em alguns segundos, ou, quando muito, em algumas horas, os sintomas desaparecem e as lesões orgânicas cicatrizam. Por tal motivo, o médico que vê o seu doente orar deve se regozijar com isso, pois a calma proveniente da oração é uma poderosa ajuda para a terapêutica. Se a oração é tão eficiente, de tão salutares resultados, indagam alguns, qual será a melhor forma de orar? Qual o local mais adequado? E recordamos Jesus em sua orientação: entra em teu quarto e, fechada a porta, orai ao Pai em segredo. Ou seja, recolha-se para a sua intimidade, onde esteja, na rua, no escritório, no lar, e dialogue com o Pai. Desnude a sua alma e diga das suas necessidades.
Dizem que certa feita um homem do povo, muito simples, entrou em um templo religioso, postou-se bem ao fundo e ali ficou. "O que o senhor está esperando?" perguntou alguém. A resposta foi surpreendente. "Eu olho para ele, ele olha para mim." A sua sentida prece, na qual ele se permitia penetrar pela divindade, e a Deus enviava o que havia de mais puro em sua alma, não precisava de palavras. Oração é um sentimento. Oração é ação. Oração é diálogo do filho com o pai. Por isso mesmo, não precisa de fórmulas especiais, preparadas, rebuscadas. Diálogo simples, que é agradecimento, louvor ou gratidão. Felicite seus amigos com cartões virtuais que você encontrará no site da Federação Espírita do Paraná, www.feparaná.com.br. É simples e gratuito. Acesse, escolha e envie. feparaná.com.br. Cartões virtuais. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Londrina, do programa Além da Vida. Que todos nós possamos ter um dia de aprendizado. E o tema da manhã é sobre oração. É um tema bonito, que está no Evangelho, né? E que a gente vai procurar aqui, da maneira mais simples possível, desenvolver o tema da manhã. Vou fazer aqui a leitura da manhã, né? Abrimos aqui o Evangelho segundo o Espiritismo. Está aqui na instrução dos Espíritos, o tema é "Deixai que venham a mim as criancinhas". E o item é o item 18. É o seguinte: Deus, o Cristo, deixai que venham a mim as criancinhas, profunda em sua simplicidade. Essas palavras não continham um simples chamamento dirigido às crianças, mas também o das almas que gravitam nas regiões inferiores, onde o infortúnio desconhece a esperança. Jesus chamava assim a infância intelectual da criatura formada. Os fracos, os escravizados e os viciosos. Ele nada podia ensinar à infância física, presa à matéria, submetida ao jugo do instinto, ainda não incluída na categoria superior da razão e da vontade que se exercem em torno dela e por ela. Queria que os homens a ele fossem com a confiança daquele entezinhos de passos vacilantes, cujo chamamento conquistava para o seu o coração das mulheres, que são todas mães. Submetia assim as almas à sua tenra e misteriosa autoridade. Ele foi o facho que ilumina as trevas, a claridade matinal que toca a despertar. Foi o iniciador do Espiritismo, que a seu turno atrairá para ele não as criancinhas, mas os homens de boa vontade. Está empenhada a ação viril, já não se trata de crer instintivamente, nele de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem siga a lei inteligente que se lhe revela na sua universidade. Meus bens amados, são chegados os tempos em que, explicados os erros, se tornarão verdades. Ensina-vos-emos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a forte correlação que existe entre o que foi e o que é. Digo-vos em verdade, a manifestação espírita avulta no horizonte, e aqui está o seu enviado, que vai resplandecer como o sol no cume dos montes.
João Evangelista, Paris, 1863. Cláudio, deixar vir as minhas criancinhas é um tema, né, que quando a gente lê ou quando a gente ouve falar, a gente fica imaginando apenas, né, a criança. A criança de que tamanho? 1 ano, 2 anos, 5 anos, até uns 10, 12 anos de idade. E a gente fica imaginando que são as crianças necessitadas, né, que ainda sejam puras, que tenham de certa forma, né, aquela atenção, aquela dedicação do coração. Mas nós temos que ter também a visão de que quando Jesus fala deixar vir a minhas criancinhas, ele não está falando da criança na idade cronológica. Ele está falando do espírito. E o espírito criança, né, se pegarmos aí, nós ainda que estamos no plano reencarnatório, que estamos ainda no processo reencarnatório do vem e volta, vai e fica mais um pouquinho e vem de novo, será que não somos nós as crianças a quem Jesus se referia? Será que não somos nós? Porque Jesus falava, quem precisa de médico, né, não são os que estão curados, são os doentes. E nós somos as crianças ainda sem conhecimento. Nós somos as crianças ainda que estão, de uma certa forma, até meio perdidas no tempo e no espaço. Basta pensar o quanto nós estamos nesse momento reencarnatório nosso. Estou falando de nós dois, pelo menos por mim principalmente. Nesse momento reencarnatório, eu estou com 77, você também está com a idade bem próxima à minha, e a gente vem de uma época em que tínhamos um medo danado de Deus. A gente tinha muito medo de Deus quando criança. E tínhamos medo, inclusive, de Jesus, né? Porque quando falava, Jesus está vendo, Jesus não... É isso, Jesus não aceita aquilo. Nós éramos muito mais crianças do que hoje. Mas se compararmos ao tempo espiritual, nós continuamos sendo ainda, talvez, bebês recém-nascidos em termos de espíritos, né? Para o despertar. Não que não tenhamos vivenciado para trás coisas terríveis, que não tenhamos feito absurdos, mas no termo do despertar, de sermos as criancinhas que Jesus fala, aqueles espíritos que estão em busca de melhoramento. Basta que a gente veja aí a gente com essa idade cronológica que temos nessa encarnação, o quanto é que a gente já se modificou, o quanto é que a gente já aprendeu nesse momento reencarnatório, quantas coisas a gente já deixou de fazer, quantas coisas a gente nem tem coragem de falar que fez, né? Porque a gente errou, nós erramos, a vida é assim. Todos nós temos nossos motivos para escondermos, para guardarmos. Então, se nós estamos aí no despertar do espírito, se nós estamos sendo aqueles que estão começando a despertar, que a gente está tentando aprender alguma coisa, passar alguma informação para frente, tentar auxiliar alguém, se nós estamos neste momento, é porque nós provavelmente sejamos também as crianças que Jesus se refere. Deixar vir a mim as criancinhas, que começam a ter princípios de interesse, da vontade de ser justo, da vontade de ser correto, de sermos um dia chegarmos a sermos espíritos puros, mas com conhecimento. Porque quando a gente pensa só na criança, a criança é um espírito puro momentâneo, mas está ali um espírito que às vezes milenar, que está ali naquele momento com o esquecimento do renascimento através da reencarnação bloqueado. Mas ali a representatividade é de um espírito eterno que está em processo de andamento, de busca de melhora, e que não é uma criança ingênua, totalmente pura. Ela não tem ainda desenvolvido a capacidade de resgatar suas coisas de desequilíbrio. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que começar a buscar em nós essa criancinha que somos, que busca a pureza, que busca o equilíbrio, que busca a serenidade,
que busca tirar do nosso caminho as maledicências. Então nós somos, talvez, Cláudio, as crianças a que Jesus se referia, nos dando oportunidade, porque naquela época, há 2000 anos atrás, se nós por ali estávamos, com certeza a gente estava ali batendo positivo com o dedão, crucifica, crucifica. Já éramos viciados no erro, né? No descaminho, nas desinformações. E hoje, 2000 anos depois, a gente começa a querer aprender um pouquinho. Nós estamos começando, né? A gente já está aceitando Jesus, a gente já está aceitando Deus de uma forma mais tranquila, onde a gente compreende, a gente tenta entender, porque ainda tem muito a se aprender, mas a gente já está num despertar como a criança que Jesus falava, né? O que você colocou, eu concordo plenamente, e a gente projetando a eternidade, nós por muitos e muitos séculos seremos criança. Porque à medida que vai chegando a tecnologia e a gente desconhece toda ela, e eu vou dar um exemplo atual. Você falou que está com 77, eu estou com 80. A inteligência artificial. Perante esse conhecimento, eu sou um bebê. Então, essa colocação que você fez, para a eternidade, eu acho que a lição, ela espelha perfeitamente. Nós somos ainda crianças no contexto geral. Isso a doutrina que a gente abraçou como verdadeira para a nossa evolução, que é de acordo com Kardec, nós somos criança e vamos continuar, porque a inovação que vai vindo para a evolução, mesmo que num determinado momento da nossa existência, a Terra já é um campo que nós ultrapassamos a nossa evolução, para onde qualquer espírito que vai para evoluir, ele vai estar criança também no conhecimento. Então o que você colocou aí é perfeito, eu também concordo. Esse sentido hoje, analisando friamente, é que nós colocamos a expressão criança como bebê, mas no ensinamento, no conhecimento, com toda essa tecnologia que está chegando, eu ainda me considero bebê para muita coisa. Posso ter conhecimento de aprendizado do que era a tabuada para a nossa época. Talvez o meu pai, minha mãe, meus avós tinham dificuldade. E aí a gente aprendeu. Aí se tornou uma coisa fácil para nós. Saímos daquela fase de criança. Mas aí vem as outras matérias. E aí você começa a ter dificuldade. Então algumas que nós enfrentamos na nossa juventude, né? Não conseguimos abraçar ainda na sua essência. Então esse texto da criancinha, ele é muito, muito abrangente para o nosso estágio em que a gente se encontra, né? Eu vejo por esse caminho, não sei se você já se expressou bem nesse sentido, né? E nós vamos ter que caminhar como criança, evoluindo em cada etapa da nossa existência. Se estou com 80, você com 77, tem alguma coisa para aprender? Eu acho que até nós voltarmos para a espiritualidade, que é a casa de todos nós, né? Aqui é um estágio de evolução, nós vamos estar aprendendo, vamos estar evoluindo, aprender mais alguma coisinha, ou porque um companheiro fala sobre um assunto, né? E você fala, puxa, não tinha essa visão. Então a gente é criança por muitas visões de pessoas que têm mais experiência que a gente. Então nisso, a lição, eu acho que espelha bem o que a gente está trocando aqui de ideia. O assunto dessa manhã, na abertura, é sobre a oração, né? E eu fui dar uma pesquisada, e no capítulo, no Evangelho, né, no capítulo 2 tem da lei de adoração. E ele diz o seguinte, assim, logo no primeiro item, que é bem curtinho: em que consiste a adoração? Na elevação do pensamento a Deus.
pela adoração aproxima o homem da sua alma. Nessa primeira pergunta aqui, Gilberto, a gente vê que a ligação que a gente tem na realidade, a oração para nós, e analisando assim um pouco do que tem no Evangelho, e esse título seria interessante, as pessoas que têm o Evangelho em casa, dá uma estudada, que ensina muita coisa para a gente. A oração, na realidade, é um ato de fé em acreditar em Deus. Porque se a gente acredita num ente superior e nós somos meramente passageiros, então tem pessoas que têm um grau de conhecimento fantástico, mas não acredita em nada. Ele não tem, Deus não existe. Ele se acha um ser superior perante aqueles outros que não têm o conhecimento dele, né? Aí quando você faz uma pergunta, da onde você vem, né? Ele fica em dúvida. Ele sempre põe sobre, não sei, vim da minha mãe. Bom, para você vir da tua mãe precisa ter um par. Tem que ter o homem para você vir da sua mãe. Mesmo que seja um filho adotivo, o casal que teve, mesmo que não fica com filho que dá para doação, teve a relação entre um homem e mulher. Então, na realidade, nós temos fé, acreditamos na essência de Deus, né? E Ele mandou um enviado dele que para nós, como referência, é Jesus. E qual é a nossa evolução? É aprender, e a gente sabe a dificuldade que a gente tem. Tanto eu como o Gilberto, lá em casa, filhos. É você ter a essência dos 10 mandamentos, que é um processo de evolução no estágio em que a gente se encontra. Então, se a gente conseguir um deles, nessa etapa da nossa existência aqui, desenvolver nós já voltamos vencedores. Eu não sei se você vê, começando agora, que tem mais assunto aí para a gente levantar, se você também concorda que esse processo de evolução vai da fé da gente. Total, né? Porque se a gente busca, né, Cláudio, evoluir, é porque nós temos a pretensão de um dia sermos alguém, ou de um dia termos algo de melhor em nós. Não se fala, quando se fala do Evangelho, não está se falando da evolução tecnológica da matéria. Está falando da evolução emocional, do conhecimento interior. Está falando do lado moral do homem. Então, se nós temos interesse em evoluir, é porque acreditamos que alguma coisa a mais tem pela nossa frente. Porque senão não teria o porquê a gente evoluir. E aí, se a gente aceita o processo de evolução como um processo natural, alguma coisa que cabe a nós, né, termos, é porque a gente tem a expectativa de dias melhores. Mas eu vou viver aí 100 anos, 80 anos, 50, sei lá, 30, 20. Será que vale a pena? Aí é uma outra coisa. Se você acredita, né, que você vai reencarnar, ou se você acha que você vai morrer e bateu com as 10 e acabou. E aí, então, a gente que trabalha a mesa mediúnica, a gente que se comunica, né, com a espiritualidade e vê as condições em que os outros se apresentam, né, as dificuldades, os melhoramentos, as vitórias, as derrotas, a gente vai vendo que nós todos, mesmo os desencarnados, já desencarnados, buscam o processo evolutivo constante, porque acreditam que vamos em frente. E isso não tem limite. Deus não colocou um limite, você vai crescer e vai aprender até chegar a tal ponto. Pelo contrário, Cristo mesmo deixou bem claro: vós sois deuses, podeis fazer o que eu fiz e muito mais.
E esse muito mais que Cristo fala é única e exclusivamente a nossa evolução. Ele não está falando que a gente vai estalar o dedo aqui e fazer aparecer magicamente alguma coisa. Ele está falando que nós vamos estalar a mente, né? Dar um estalozinho na mente e buscar um conhecimento maior, buscar uma aceitação maior, uma compreensão maior, que é isso que faz com que nós tenhamos vontade de continuar evoluindo. Então evoluir não é uma coisa tão simples, né? Porque se fosse tão simples, nós já estaríamos caminhando muito longe daqui da Terra. A gente já teria feito verdadeiras viagens, né? Sem retorno, sem precisar estar retornando aqui imediatamente. Mas nós ainda estamos nesse processo do vai e volta e fica um pouquinho, e numa encarnação fica um pouco mais, na outra um pouco menos. E a gente vai compreendendo e entendendo que nós estamos naquela viagem do trem, né? A cada estação que ele para, a gente fica conhecendo uma novidade. A cada momento reencarnatório, nós conhecemos outras novidades, novidades interiores. A gente vai adquirindo alguma coisinha chamada virtude. Mesmo que demore 10 encarnações para adquirir uma virtude, já é uma grande evolução, se conseguirmos fazer com 10. Se a gente conseguir amar, já é uma grande coisa. Se a gente conseguir se auto-amar, é uma coisa muito grande. Porque quando a gente tem o auto-amor, a gente deixa de fazer um monte de coisas ruins que possam prejudicar o próximo. Porque a gente já tem entendimento que eu não preciso disso. Você não tem que passar ninguém para trás para que você evolua. Pelo contrário, você às vezes tem que se associar ao outro no aprendizado, nas dificuldades, para que você evolua junto. E é isso que Jesus nos pede. Jesus não fala para que a gente tenha pressa e venha correndo. Ele tanto não fala isso que ele atendia quem? Atendia os leprosos, os cegos, os coxos, né? Os viciados, que eram na época assim, os mais difíceis de serem tratados. E Jesus se colocava à disposição de auxiliá-los, de amá-los. E isso tudo faz parte do Vem a Mim, as criancinhas, porque éramos naquele momento espíritos com extremas dificuldades físicas, sem falar da dificuldade moral, e que precisávamos de algum apoio, alguma coisa para podermos começar a nos modificar. Ainda ontem eu conversava com um amigo e a gente estava falando sobre essas dificuldades nossas, né? Para mim, ou deixar de fumar, eu fumei 32 anos e esse ano eu completei 32 que eu parei de fumar. Eu ainda falava para essa pessoa, falei, olha, nessa encarnação, se eu realmente, né, conseguir me livrar do vício do cigarro, só isso já valeu para mim, porque me deu uma força moral muito grande em compreender e entender que eu sou capaz, que eu consigo superar os meus vícios, as minhas dificuldades. Então isso para mim foi um fato que me auxiliou muito no meu processo de tentativa de aprendizagem. E aí a gente fica entendendo o que é que Jesus falava, deixa vir a mim, né, todos aqueles mais necessitados. E somos nós os necessitados. Somos nós as criancinhas que estamos começando a caminhar, mas que já estamos começando a aprender o beabá. A gente está começando a ser alfabetizado praticamente nessa encarnação. Entendendo, né, Cláudio, o que a gente tem que fazer e como fazer com a vida, né? Eu vou fazer uma colocação que se a gente sentar um domingo em casa, a família, dá para em meia hora ou 40 minutos cada um expressar aquilo que acredita e no seu sentimento. E lá no Livro dos Espíritos tem uma pergunta, é a pergunta 649, né? E diz assim, em que consiste a adoração? Então, nessa resposta, daria para uma família reunida uns bons minutos para a gente fazer de reflexão. Diz assim,
na elevação do pensamento a Deus, deste, pela adoração, aproxima o homem sua alma. Sentimento inato como o da existência de Deus. A consciência da sua fraqueza leva o homem a curvar-se diante daquele que o pode proteger. A gente analisando esse texto, a gente tem vivenciado isso daí dentro da própria família e com os amigos. Pode reparar, independe do seu segmento de religiosidade. Se a tua religiosidade, a tua fé liga a um santo de devoção ou a um grande personagem que foi da antiguidade, não importa. Mas aquela fé, aquele sentimento de que pode, que vai conseguir, a gente repara isso daí, muitos amigos dentro da doutrina e nas outras religiões deve ser a mesma coisa, pedem que a gente, num determinado momento ou numa determinada hora, ora por um ente que está em dificuldade, seja da família, de um amigo, não importa de onde. Se está lá internado no hospital do câncer ou vai fazer uma cirurgia que requer muitos cuidados, né? E então a pessoa pede, lembra, ele vai fazer uma cirurgia. Isso aconteceu com o marido de uma amiga nossa, né, recente, e agora ele está se recuperando e recuperando bem. Uma cirurgia que demorou, foi 14 ou 16 horas lá, um negócio comprido lá que foi? 16, demorou 16 horas a cirurgia dele, lá em São Paulo. Então, o grupo se reuniu em oração. Por a gente ter fé em Deus e saber que essa energia está ligada entre nós e a espiritualidade do seu mentor amigo, do seu anjo da guarda, companheiro de todas as horas, né? Essa junção, mesmo que na minha casa estou eu e minha esposa, o Gilberto está lá na residência dele, ele, a esposa, talvez uma filha, um filho, um genro, não importa quem, se concentra, a gente se liga com a espiritualidade e através dela existe uma corrente médica também, né? Que está ali para auxiliar, porque elas auxiliam na espiritualidade todas as cirurgias que tem no dia a dia. Aí a pessoa fala, mas ele morreu na sala de cirurgia. Bom, já isso é uma outra coisa, são programações reencarnatórias. Mas esse marido dessa nossa amiga aí, ele já se recuperou, foi feito lá a cirurgia em São Paulo, e a gente não tem dúvida nenhuma que a nossa união, junto com de outras pessoas da família, levando... Inclusive de outras religiões, né, Cláudio? É isso, independe da religiosidade. Porque se eu sou católico e meu santo de devoção ou é a Nossa Senhora Aparecida, ou seja lá Santo Antônio, não importa. Essa corrente na espiritualidade, ela está presente pela fé que você tem. E eles te auxiliam nesse momento de dificuldade, tá? Às vezes é dificuldade financeira, é dificuldade de relacionamento dentro de casa, um momento difícil que a família está passando. A oração, ela tem essa força interior de nos equilibrar. E você juntando um grupo de pessoas a fazer esse tipo de oração, chega até a criatura, essa energia. Chega na sala de cirurgia lá, da equipe que já está lá trabalhando, que tem também da espiritualidade, chega essa nossa energia, né? A gente não reza para um ente querido ou um filho que não está no Brasil, está lá na Inglaterra, nos Estados Unidos, e a gente vibra por ele. Essa vibração ele recebe. E mesmo quando um filho desencarna e você faz uma oração do fundo do seu coração, essa oração, se não chegar naquele momento, ela fica arquivada. E no momento adequado, ela vai receber isso daí. São energias. A gente recebe energias. Quantas vezes a gente já não passou por um momento de dificuldade? Um exemplo simples.
para quem já tem idade e já andou de automóvel por muitos cantos. Quantas vezes a gente se safou de um acidente gravíssimo? E na hora a gente agradece a Deus, né? Porque, sei lá, aconteceu algum momento de descuido da gente, ou por cansaço, seja lá por que for, e a gente sendo merecedor, acontece algo no despertar da gente. Isso em toda situação, né? A pessoa fica desanimada, às vezes está num momento muito difícil, daquele momento da vida dele, ou porque perdeu o emprego, mas a oração, a fé é um alimento para a alma da gente, para o espírito da gente, né? Então a gente vai aprendendo muita coisa com a convivência da própria família, de amigos chegados no nosso dia a dia, né? Às vezes um vizinho que está precisando num momento de dificuldade, né? Na hora que você... E a gente tem que criar o hábito, e eu vou dizer por o que a gente faz lá em casa. Vamos supor, a gente no café da manhã, eu e minha esposa pegamos lá o Ave Luz lá e fazemos a leitura da manhã. É o nosso agradecimento a Deus, primeiro pela bênção da vida, segundo que a gente tem um dia de muita paz, de muito equilíbrio. No meu caso, que tem filho, tem netos, a gente vibra por todos eles, vibra pelos amigos também, aqueles que estão em dificuldade, a gente vibra, né? Se puder ajudar de outra maneira, quem pode, ajuda, né? Mas a oração é um lenitivo fantástico para o dia a dia da gente. E isso independe, né? Porque a gente sabe que a prece, ela independe de religiosidade. Uns falam que vão rezar, outros que vão fazer prece, outros que vão orar. Alguns falam, vou conversar com Deus, vou ali para o meu cantinho. No fundo, todos estão fazendo a mesma coisa. Buscando o intercâmbio com uma energia superior, com uma energia maior. E aí a gente vai aprendendo, né, Cláudio, devagar, bem lentamente, inclusive como orar, né? Porque não adianta a gente ficar às vezes repetindo maquinalmente, é melhor que se converse, né? É o famoso orar, pensar, falar sobre os teus sentimentos, colocar o teu coração na prece, que é a grande diferença que tem de quando a gente maquinalmente vai repetindo algumas coisas. Então a importância de que a gente esteja atento àquilo que estamos fazendo, buscando externar sentimentos, colocar na prece o melhor sentimento que a gente tenha. Se eu desejo o bem ao outro, que eu coloque realmente o bem como prioridade, junto com as energias na hora da prece. E a gente sabe, né, a própria mensagem de hoje, do início, fala, né, da pessoa que está doente, que recebe a prece. Isso me remeteu, a minha companheira, minha mulher, teve um aneurisma aí há quase 20 anos atrás, um aneurisma cerebral, ficou uma semana na UTI, internada lá, amarrada, porque não podia se movimentar, até que tivesse condições de ser feita a cirurgia. E ela fala que tinha horas que ela estava ali na UTI, aquele movimento da UTI, e ela sentia que ela estava com dificuldades. De repente ela começava a sentir uma paz, uma sensação que ia abaixando a energia, ia abaixando, aonde ela tinha certeza que ela estava recebendo a energia das preces, feita pelos amigos, pelos parentes, pelos conhecidos, pelas pessoas que oram, independente de saberem para quem é, de conhecerem fisicamente. E ela fala até hoje que aquele momento em que ela recebia aquelas energias, ela ia percebendo que ela começava a ter gás, aumentar o fôlego. E ia melhorando devagar, ia se elevando um pouquinho mais. E a gente sabe o que nós fazemos quando a gente tem um filho pequeno e de repente acontece um acidentezinho, ou tem algum problema, tem uma convulsão. O que a gente faz? A primeira coisa que a gente faz é pedir a Deus, pedir a Jesus que nos auxilie naquele momento. Não é pedir para que Ele resolva o problema, pedir para que Ele nos dê compreensão e entendimento para que nós possamos fazer a nossa parte.
E a nossa parte, às vezes, nesses momentos, nós como pais e mães, né, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que se manter equilibrado. Procurar ter um pouco de calma, de paciência, de serenidade, para podermos dar conta do recado. Então a gente sabe que a prece de um pai ou de uma mãe na hora da precisão maior, ela é respondida imediatamente. Como você estava falando aqui agora há pouco aí, você colocou, se a prece não for, né, atingir o objetivo naquele exato momento, não for a coisa adequada àquilo ali, ela vai chegar a você. Ela tanto chega na hora imediata, como chega daí a pouco, como tempos depois. Quando a gente pede a Deus que nos proteja, que nos auxilie, que nos oriente, que nos esclareça, nós não estamos pedindo pelo momento desse segundo agora. Nós estamos pedindo, através da prece, que sejam ouvidos os nossos sentimentos, os nossos desejos, para muito além na vida, muito lá na frente. Nós oramos quando pequenos, para quando estivermos mais idosos, termos um pouco mais de serenidade, de saúde, de compreensão. E aí a gente, como avós que somos hoje, a gente vê as diferenças, né, entre os netos. De geração a geração, cada tipo tem um jeitinho diferente, uma mudança. E isso tudo vem através dos ensinos de Jesus, que Jesus falava, né, que nós sabíamos muito pouco ainda, né, que a gente tinha pouco conhecimento, mas que íamos melhorar muito, porque nós já nascemos, né, não pode dizer condenado, né, a ser feliz, mas nós nascemos predestinados a sermos felizes. Mas aí a gente sabe que a felicidade plena não é desse mundo, né? Aqui a gente tem momentos de alegria, né, pequenos flashes de felicidade, mas a gente vai aprendendo a se adaptar a isso, e no intervalo entre um bom momento e outro, a gente tem as nossas tempestades interiores, e que às vezes a gente consegue fazer o quê? Através da prece a gente consegue pedir ajuda, através da prece, da oração, a gente consegue se comunicar com fontes mais equilibradas energeticamente, que trazem do seu interior uma facilidade maior para que a gente possa compreender o que é que nós estamos fazendo, como que a gente está vivenciando. Então isso tudo que faz de nós seres inteligentes num processo de evolução. E essa evolução ela só vai se dar à medida que nós buscarmos nos melhorarmos. Ninguém vai conseguir me melhorar. E eu não vou conseguir melhorar ninguém. Mas a gente pode ser o instrumento que dê origem ao despertar no outro do desejo de melhora, do desejo de buscar auxílio, de buscar assistência, de buscar dentro dele a força que ele tem e que não está utilizando, a famosa força do amor. Não é, Cláudio, que as coisas acontecem por aí? Exatamente. Eu, antes de ler aqui a pergunta, que diz assim, agrada a Deus a prece, eu só vou dar um exemplo. As pessoas que são nossos amigos já conhecem disso daí, mas eu vou dar um exemplo, talvez, para o pessoal que está nos ouvindo, possa também ajudá-los até mudar, às vezes, na hora da oração, de um ente que já se foi. A minha filha está fazendo 5 anos e 6 meses que ela já desencarnou, de câncer nos ossos, sofrimento danado. Foi com 47 anos. Depois de 20 dias, a gente recebeu, através de uma amiga, uma psicografia. E a mãe conversava muito com ela. Tanto é verdade que no dia anterior ela se despediu da mãe e disse: mãe, eu estou indo embora. Bom, depois desses 20 dias, essa pessoa mandou uma psicografia dela e descrevia como é que ela se encontrava. E ela dizia assim: mãe, aqui o lugar é muito mais bonito do que a senhora me falava. As flores, o brilho dela é totalmente diferente. Agora, eu ainda sinto um pouco de dores,
Você vê como é que fica impregnado no espírito, né, determinadas doenças. Porém, a prece, da maneira que a gente conhece, da maneira que a gente põe ela no coração, lá no fundo da nossa alma, essa prece chega a minimizar até o despertar de um ente querido que às vezes nem tem noção de que a vida continua do lado de lá. Então, nessa pergunta que está aqui, a prece, ela é pequena. Diz assim, a pergunta é a 658, que eu acho que a família que tem o livro dos Espíritos poderia de vez em quando estudar em família, sabe? Para mudar a sua posição até no dia a dia. Diz o seguinte: agrada a Deus a prece? A resposta é a seguinte: a prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, pois para Ele a intenção é tudo. Assim, preferível lhe é a prece do íntimo à prece lida. Por muito bela que seja, se for lida mais com os lábios do que do coração, agrada-lhe a prece quando dita com fé, com fervor e sinceridade. Não creais, porém, que toque a Deus a prece do homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que signifique de sua parte um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Então a gente observa que qualquer ato nosso que for um manifesto de crença, de fé, e aquele sentimento que sai lá do fundo do nosso coração, lá do fundo da nossa alma, toda essa energia chega na criatura. Se não chega no dia, chega depois de alguns dias, não importa o tempo, né? Mas é uma sustentação, é como um alimento, é o alimento da nossa alma, né? Então é nisso que a gente às vezes não, tem que pôr isso como o princípio da nossa existência. Não importa qual a idade que você esteja, nunca é tarde. Se está com 20 ou se está com 80, não importa. Importa que essa manifestação, quando é feita para auxiliar, às vezes num concurso que vai fazer, não importa onde, né? Você tem esse anteparo de proteção, né? Não é que você vai derrubar o outro que também está pleiteando um cargo. Mas se for o seu momento que você vai galgar algum posto ou algum início de trabalho, se tem que ser com você, será. Se tiver que ser com outro companheiro, será. Sempre nós vamos ter uma oportunidade. Mas a gente vê na chamada desse domingo, a oração, ela tem um efeito enorme na vida de cada um de nós, né? Nós já falamos na abertura, pode ser que você não acredite em absolutamente nada. Mas se você é um homem correto, decente, de princípios, também é uma prece, sabe? É um processo de evolução, né? E nós estamos atravessando um momento de muita dificuldade no planeta Terra. A gente tem o exemplo do nosso país. Então, o nosso grupo e grupos de oração, não importa de que igreja é, você vê que estão orando pelo país, pelos homens, né? Porque a gente vê muitas pessoas sofrendo. Fala, mas será que a pessoa merece? Não somos nós que vamos julgar, né? Quando chegar lá no Pai, ele sabe. Ele sabe da nossa existência de comecinho ao nosso fim. Então a gente tem que refletir tudo aquilo que a gente fizer, fazer com o coração, né? Estender a mão para uma pessoa que precisa, ou dar um abraço sincero, né? Naquele que está necessitado, né? Então tudo que a gente receber de carinho, de sentimento sincero e puro, a gente recebe para a nossa evolução. E esse é o nosso caminho, a gente não vai sair desse princípio. A gente vai buscando, né, Cláudio? A gente tem que estar sempre disposto
a mudança. Que é isso que Deus nos pede, né? Que nós estejamos sempre preparados, sempre buscando aceitar as mudanças que nos são oferecidas em várias oportunidades. Para que a gente não seja ali aquele cabeça dura que só aceita o que conhece e que às vezes nem conhece muito, mas acha que é tudo que existe. E aí a gente vai vendo que a prece, que a oração são formas vibracionais, onde nós podemos colocar os nossos sentimentos, nos dirigindo a Deus, à espiritualidade, a quem quer que seja, para que nós possamos mudar em nós da melhor forma possível. E quando a gente fala em prece, em orar, em estar rezando a Deus, nós não estamos falando em pedidos apenas. Nós estamos falando das preces de agradecimento também, que é o que nós mais deveríamos fazer. Deveríamos agradecer a Deus constantemente pelas coisas boas que nos são permitidas, pelas boas oportunidades, pelos bons acontecimentos, mas também pelas dificuldades que nos são apresentadas e que nós conseguimos superar. E quando não as superamos, nós aprendemos que ali é um foco onde a gente tem que trabalhar muito para a nossa mudança. Então a gente sabe que Deus está presente de qualquer forma e que nós podemos orar em qualquer lugar, em qualquer momento, desde que sintamos no nosso coração o desejo de nos comunicarmos com o Pai. Nosso momento do Além da Vida de hoje está praticamente encerrando, que temos agora a mensagem do Zé Antônio. E pedimos a Deus Pai que nos abençoe, que nos ilumine, que nos encaminhe sempre para o direcionamento do bem, da paz e do amor. Muita paz a todos e até a próxima oportunidade. O nosso abraço sincero, um bom domingo a todos os nossos amigos e não esqueça, a adoração verdadeira é do coração. Deus abençoe a semana que estamos iniciando, com muita paz e saúde a todos nós. Olá, amigos. Querendo fazer uma homenagem, eu fui procurar poesias espíritas, Maria Dolores, Cassimiro Cunha e tantos, João de Deus, espíritos que através da mediunidade de Chico escreveram poesias sobre as mães ou para as mães, como é o caso da poesia que eu selecionei. Achei muito especial, porque ele, diferentemente da maioria dos poetas, ele não vai falar só enaltecendo a mãe, mas ele vai enviar uma carta, chama-se Carta às Mães. Cassimiro Cunha tem um livro editado pela editora LAC, livraria Allan Kardec, editora de São Paulo, chamado Cartas do Evangelho. Cada capítulo é uma carta a alguém, ao pai, carta ao trabalhador. E nesta Carta às Mães, ele vai nos deixar uma mensagem muito bonita para as mães. Só que eu gostaria de tomar 2 minutinhos de vocês para falar de Cassimiro Cunha, porque eu tive a curiosidade de saber. A gente fala, Cassimiro Cunha, o poeta, mas quem foi Cassimiro Cunha? Então eu tomei o cuidado de procurar enquanto eu me preparava para esse trabalho de hoje, procurar saber. E olha o que eu descobri. Ele era espírita. Com 14 anos de idade, ele é de Vassouras, do estado fluminense. E ele nasceu em 1880, desencarnou em 1914, com 34 anos. Era trabalhador espírita, ajudou a fundar o Centro Espírita Bezerra de Menezes. E teve uma vida de provas. Com 14 anos sofreu um acidente e ficou cego de um olho. Com 16 perdeu a outra visão. Então ele foi cego por 18 anos de vida. E aqueles que conviveram com Cassimiro Cunha afirmam que nunca ouviram se queixar. Aí eu, procurando as primeiras trovinhas, as quadras, os versos deles, encontrei ele falando sobre a sua cegueira enquanto estava encarnado, em 3 trovinhas, só para vocês verem o espírito que ele era. Ele disse assim nessa quadra: ser cego e nada ver, na triste noite escura, e ver depois da luz, da aurora, da ventura, chorar na escuridão, em dores mergulhado,
e após o sofrimento ter gozo ilimitado, é possuir tesouros de paz, de vida e luz no sacrossanto abrigo do afeto de Jesus. Ele desencarnado falando da vida física enquanto esteve cego. Então eu vou ler para vocês, nessa homenagem, uma carta às mães que ele deixa registrada através da mediunidade de Chico, nesse livro Cartas do Evangelho. Minha irmã, se Deus te deu a luz da maternidade, deu-te a tarefa divina da renúncia e da bondade. Busca imitar no caminho a rosa de Nazaré, irradiando o perfume de amor, humildade e fé. Lembra sempre em tua estrada que a paz da tua missão é feita dessa ternura que nasce do coração. Contempla em cada filhinho um luminoso sorriso da alegria dolorosa que te leva ao paraíso. Porque ser mãe, minha irmã, é ser prazer sobre as dores, é ser luz, embora a estrada tenha sombras e amargores. Ser mãe é ser a energia que domina os escarcéus, é ser, nas mágoas da terra, um sacrifício dos céus. Pense nisso, não duvides da grande misericórdia que te deu na senda escura a lâmpada da concórdia. Ouve ainda, tem cuidado com o teu próprio coração, não deixes que se transforme o teu amor em paixão. Muita vez a mãe terrestre, em vez de salvar, condena, porque do amor que redime faz a paixão que envenena. Há muitas mães no espaço chorando na desventura, os perigosos desvios da sua imensa ternura. Ama o filho de outra mãe, qual se fora teu também, estará santificado o teu lar nas luzes do bem. Castiga amando o teu filho, em teu carinho profundo, mas prefere o teu próprio ensino às tristes lições do mundo. Recorda que está contigo a missão de renovar, de corrigir perdoando, de esclarecer e ensinar. Nos teus exemplos repousa a esperança do Senhor, que há de salvar este mundo por meio do teu amor. Cassimiro Cunha. Deus nos abençoe. Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.